Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. É um privilégio mesmo. Me sinto honrado em estar aqui com vocês nessa noite. Já foi falado ali, mas eu sempre gosto de acrescentar. Eu sou o Irlan, sou casado com a Priscila, tenho 2 filhos lindos. O Rian tem 14 anos. Eu sei que não parece, né? Eu sei disso, pode ficar tranquilo. Também tem o Asaf com 4 anos de idade. E a gente tem servido ao Senhor ali na nossa comunidade de fé, na Central Jaguaré, extensão da Central Carapina, da Central Praia, Central Sertão. Central está espalhado por todo canto desse país. Eu creio, em nome de Jesus, ainda é o início de muito do que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Confesso para vocês que quando eu recebi o convite e quando eu vi o texto, eu falei, caraca, que coisa linda. Que coisa linda. E nós já ouvimos aqui nessa noite, o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. O Senhor já tem falado aqui nessa noite. Talvez se eu fosse embora aqui agora sem abrir a boca, talvez eu creio que já tem pessoas que já receberam muito aqui nessa noite. E eu queria te pedir um favor. Eu queria te pedir um favor de coração. De coração. Não coloque suas expectativas em mim. Talvez esse auditório seja o pior de todos. Errôneo, falho e pecador. Mas eu tenho algo da parte do Senhor para você nessa noite. Acabamos de ouvir aqui que a mesa cura. A tua mesa cura. Quando eu ouvi a Tamires Garcia a primeira vez cantando esse louvor, a primeira coisa que me veio na mente, coloca o relógio ali, senão eu vou me perder. Pode colocar. Falou que ia ter um relógio? Não, se falou, senão não falasse. Eu lembrei da história de Mefibosete. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Mefibosete. Filho de Jonatas. Numa confusão, ele cai, fica aleijado. E eu amo esses nomes estranhos da Bíblia. Vocês vão ouvir um dos nomes estranhos. Eu não sei vocês, eu gosto de olhar a Bíblia. Quando eu vejo um nome estranho, eu falo, vou parar aqui e vou ver. E a história desse menino, ele ficou esquecido durante muito tempo numa cidade chamada Lodebar. Nem estou na mensagem ainda. Lodebar significa dor, choro. A cidade de Lodebar só ia gente doente, estragada. Mas um dia o rei chama ele para se assentar à mesa. E ele fala, eu não posso sentar, eu me sinto como um cão, um cachorro. Se sentir como um cão naquele tempo era a pior de todos os xingamentos que ele poderia... O pior de todos os adjetivos que ele poderia encontrar para jogar sobre a vida dele era ser se comparado a um cão. E ele fala, eu me sinto como um cão morto. Eu não posso me assentar à mesa. E o rei falou, pode se assentar à mesa. E através daquilo ali, a vida de Mefibosete foi curada. Ele não foi curado da sua dor física, mas ele foi curado na sua alma. E talvez você veio aqui nessa noite por quê? Porque o Senhor quer restabelecer esse lugar que em dado momento foi perdido. Mefibosete, ele era da família real. E ele acabava, diante das dores dele, esquecendo disso. E eu vim aqui para te dizer que você é de uma família real. E talvez as suas dores tenham te feito esquecer disso. Ainda não é a palavra, Atos 2, capítulo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam
sendo alcançado. A gente olha esse cenário aqui, a gente vê o retrato, o desenho ideal da igreja. A foto que você deveria criar na IA e mostrar, IA cria uma foto ideal da igreja. Eu acredito que ela ia criar isso aqui, Atos 2:42. Ela vai te falar assim, ó, essa é a foto ideal. A que colocaram minha lá não parece eu, não. Aquela ali não é a foto ideal. Mas se você hoje, nessa noite, colocasse aí na sua IA e perguntasse a ela qual a foto ideal da igreja, talvez ela te levaria lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Estamos vivendo em uma constante evolução. Uma vida de aperfeiçoamento. Dia após dia nós estamos no constante aperfeiçoamento. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez hoje você entrou nesse auditório e você está pensando, não, Irlan, eu não consigo, não, Irlan, eu não posso, mas eu quero te dizer, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la. Talvez você está apenas no meio do processo. Estar no meio do processo é complicado, estar no meio do processo é difícil. Nós só conseguimos ver problemas, nós só conseguimos ver adversidades, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele começou uma boa obra em você, e eu tenho certeza que Ele há de cumprir, porque a palavra dEle é infalível, ela não falha, e se ela diz isso, eu tenho certeza que ela vai se cumprir sobre a sua vida. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração para essa noite. Ele nos fez igreja para que sejamos participantes do que Ele faz. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós carregamos o testemunho vivo do que o Senhor já fez em nossas vidas. Aqui tem testemunhos vivos de cura, libertação, transformação, restauração. Irmão, faz um exercício comigo aqui. Vamos lá. Antes de Jesus, pensa bem, quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Não olha para... Meu Deus. Fala a verdade, antes de Jesus na sua vida. Trapaceiro, dava cheque sem fundo. Cantava as mulheres no meio da rua. Na escola era o pior de todos, misericórdia. E hoje, olha... Jesus já tem transformado a sua vida. Você já é um milagre vivo do Senhor. Talvez você ainda não foi curado, mas você é um milagre vivo do Senhor. Milhares e milhares de situações que poderiam ter feito com que você parasse, que você desistisse, aconteceu e você nem percebeu. Sabe por quê? Porque no final da oração você declarava: mas livrai-nos do mal, amém. O Senhor te livra do mal dia após dia, dia após dia. Você nem vê, você nem imagina. Passou na rua, o parafuso do ônibus soltou, ia certinho na tua testa, e o Senhor, não, agora não. Não chegou o momento. E você nem percebeu. Tem milagres e maravilhas derramados sobre a minha e sobre a sua vida, e às vezes a gente deixa isso passar batido. Semana passada, vocês estão na reforma também, né? Falamos sobre fé semana passada. E a necessidade de nós compartilharmos os milagres que acontecem na nossa vida. Porque a Bíblia diz: e serão minhas testemunhas, e as testemunhas têm guardado os testemunhos para si. Ai, é meu secreto, eu vou escrever meu livro quando... Irmão, não guarda só para você, não seja um egoísta. A palavra de Deus não nos chama de represa, que retém, que segura, que guarda. Nós somos rios que levam vida por onde a gente passa. E às vezes a gente tem esquecido disso. E eu tive o privilégio de ministrar domingo passado, e eu falei um pouco sobre a responsabilidade que a gente carrega de falar dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Semana passada eu passei por uma situação muito... Era 1 hora, gente. O Brian falou que era 1 hora, hein? Tá em 38, já foi 22 minutos. Amém. Semana passada eu passei por uma situação muito complicada, e eu percebi que eu não estou preparado para esse momento. A minha mãe, ela passou mal na terça, não essa terça, na outra terça passada, e ela me ligou: filho, eu estou passando mal, estou sentindo umas dores aqui e tal. E eu corri para lá, eu moro perto da casa dela. E cheguei lá, ela já estava assim, bem mais tranquila, e
Eu falei, não, mãe, vamos lá no hospital, vamos lá, deve ter médico lá, vai ser medicada, vão medir sua pressão e tal, pelo menos a gente vê o que foi, o que aconteceu. E eu cheguei no hospital, quando a gente chegou, o trem piorou mais ainda, ela começou a sentir muito mais dores, não conseguia respirar, e o médico encaminhou ela para fazer um eletrocardiograma, coisa assim rápida, e o médico falou, olha, 30 minutos sai o resultado. E esses 30 minutos, irmão, parecia que era uma eternidade. 30 minutos parecia que, assim, que não acabava nunca. E ela ali sentindo muita dor. Filho, minha cabeça está doendo. Filho, eu não... Minha mãe, eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que restaura. Eu sei que o Senhor tem todo o poder em suas mãos. E o Senhor falou, você tem uma igreja que pode orar por você. Eu fui no grupo da igreja e falei, irmãos, ora pela minha mãe. Minha mãe está muito mal. Eu não conseguia... Meus irmãos perguntavam as coisas no grupo da família. Eu não conseguia falar. Não saía palavras da minha boca. Eu ia digitando... Mas o Senhor, Ele está no controle de tudo, querido. Como eu falei, em meio às adversidades, em meio à tribulação, a gente só vê problema, a gente só vê dificuldade, a gente só vê onda entrando dentro do barco e água chegando. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele ainda está no barco. Clame a mim e responder-te-ei. O resultado sai do exame, minha mãe é levada para a sala de emergência assim com... O médico, não, bora, vamos logo, emergência. Colocou ela na maca, irmão, deu um remédio a ela lá. Minha mãe estava com ataque cardíaco. Eu não sei quem entende aí não sei se tem algum técnico de enfermagem ou médico, não sei. O normal de um ser humano praticando atividade física é 120, se eu não me engano. Praticando atividade física, correndo, futebol. Minha mãe estava com 160 sentada, gente. Então, assim, o coração estava muito agitado. E aí ela tomou uma medicação e aí ficou ali um tempo. O médico falou, ela tem que ficar um tempo aqui de observação. Minha irmã chegou, aí eu tive que ir no trabalho. Eu chego no trabalho, gente, 15 minutos. Não, 15 não, eu vou mentir. Não deu 30 minutos. Entre 30 minutos no máximo. Eu cheguei no meu trabalho, sentei. Chega minha mãe e minha irmã, andando. Eu falei, mãe, a senhora estava caindo lá, estava... Não, filho, eu estou bem. Eu falei, meu Deus, mãe, era ataque cardíaco o negócio... E Deus falou, eu ainda realizo milagres. Eu ainda realizo milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos fez igreja para que sejamos participantes do que Ele faz. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala a verdade, querido, não havia nada de bom em mim e em você sem Jesus. Não havia absolutamente nada de bom em mim e em você. Não havia. Mas ainda assim, Ele olhou para a gente com um olhar de misericórdia e falou, ei filho, é você mesmo que eu quero usar. Não, Senhor, mas eu tenho... Não, é você mesmo que eu quero usar. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que enterrar meus pais. É você mesmo que eu tenho que usar. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que os seus olhos sejam abertos. Ele que te deu sentido, Ele que te deu direcionamento. Igreja não é lugar que eu venho para ser alguém na vida. Igreja não é lugar onde eu venho para me dar bem. Igreja é o lugar onde a gente encontra vida. Vida. Nas nossas adversidades, nos nossos problemas, nas nossas diferenças, nós encontramos vida. E o principal, o próprio Senhor disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Talvez você possa ter na tua mente que dá para ser igreja sozinho, dentro de casa, assistindo pelo YouTube. Eu quero te dizer que você pode até ser sua igreja, orar, dizimar lá da sua casa. Mas, irmão, aqui, no olho, na adversidade um do outro, segurando na mão do outro. Quando um cai, o outro levanta. Não, vamos dar mais um passo. Quando um está com problema, vamos lá, eu também estou com problema, mas vamos juntar dois problemas, que mais e mais é mais. Então, vamos para frente. É aqui, querido. É o sonho da igreja de Atos. Eu não sei se você percebeu na leitura. Eles sentavam, Brian, na frente aí é conjecturando. Eles iam para a frente da igreja, sentavam só para comer chips. Pediam um açaí, ficar ali conversando à toa, jogando boleba, uno, sentavam. Eles estavam juntos, unidos em um só propósito. Eu não sei se você percebeu, um pouco antes, se você for ler, 3.000 pessoas haviam acabado de se render aos pés do Senhor.
3.000. Imagina, a igreja já estava assim. Aqui nós não temos, eu acho que nesse momento, 200, 100. 3.000 pessoas e se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Que dia é o CCM? Que dia que eu preciso aprender mais, eu preciso me aprofundar mais, eu estou começando. Eu preciso. E um ajudando o outro, um incentivando o outro. É o retrato ideal da igreja, querido. Igreja é o único lugar que há vida plena. Pois existe um cabeça que sustenta esse corpo. Ele é o nosso fundamento, a pedra angular. Tinham tudo em comum. Em um só propósito. O pastor Lucão, ele sempre usa a fala, e eu amo essa frase. Andar em unidade. Não é pensar igual, é decidir pensar igual, por um bem maior. Nós temos nossas diferenças, nós temos pensamentos diferentes, mas eu decido pensar igual. Para quê? Para me despir disso aqui que é o meu eu, o eu acho, o que eu penso, eu jogo para trás e decido pensar igual. Isso é unidade. É você atropelar o seu querer, a sua teologia. Não, mas eu aprendi assim, quando eu era da igreja tal. Guarde o que você era da igreja tal, joga para fora tudo que você aprendeu de ruim até hoje e retira essa capa. Decida andar em unidade. Centrais, decidam andar em unidade. Defeito, irmão, toda igreja tem. Bem-vindo ao clube. Você está procurando um lugar perfeito? Sai dele que ele fica perfeito. Estamos procurando a cor ideal, estamos procurando a temperatura do ar ideal, estamos procurando o telão ideal. Enquanto as coisas principais nós temos deixado passar batido. Estão errando a nota na hora de não sei o quê. Vai servir na salinha. Pergunta a líder da salinha aí se não está precisando de gente lá. É o líder? Não, é porque está acontecendo isso e aqui. Irmão, dentro de igreja o que não falta é mão de obra. Vai ajudar a estacionar os carros, organizar aqui o estacionamento. Mas eu não estou em evidência. Hoje a gente vai falar de alguém que também não andava em evidência. Eu nem entrei na palavra ainda. 29 minutos. O retrato ideal da igreja, Atos 2:42. União, dedicação, temor, era o centro dessa igreja. Quando vemos a realidade dessa igreja de Atos, e a gente traz para a nossa realidade de hoje. Gente, seja sincero, você e Papai do Céu aí agora. Pega a realidade dessa igreja de Atos e traz para a nossa realidade da igreja de hoje. Dudu, a gente apanharia com força. Irmão, a gente sairia daqui lenhado, sangrando. Por quê, Irlã? Porque, infelizmente, estamos muito longe dessa igreja ideal. Sinto ser eu te dizer. Quando vemos a igreja, a realidade dessa igreja e perguntamos o que aconteceu, onde foi parar tudo isso? Talvez a resposta esteja em Mateus 7, 24, 29. Fala um pouco sobre o porquê de nos perdermos no meio do caminho. Ainda não é a palavra. Estou brincando. Jesus vai falar sobre 2 tipos de pessoas. Uma prudente e uma imprudente. A prudente, ela chega num terreno, ela cava, ela faz um fundamento firme, forte e constrói sua casa. A imprudente não. Ela só chega lá e faz sua casa. Não, vou fazer aqui porque estou sem tempo. Eu tenho que alimentar o meu Instagram, estou sem tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou sem tempo. A prudente, ela se dedica em algo que ninguém vê. Eu não sei se vocês já passaram em frente de grandes casas. Lá em Jaguaré tem um bairro que tem umas casas assim, eu passo assim, rapaz, que casa bonita. Porque você não viu a fundação. Muitas vezes a gente olha apenas a parte de fora. Agora, quando você olha a parte de dentro, meu irmão. E aí Jesus fala que vem uma tempestade. Você sabe da história melhor do que eu. E aquela que
que fez uma ótima base, que fez um alicerce ali. Veio vento, veio tempestade, furacão, e a casa permaneceu firme. Pode até ter algumas rugas, pode até ter alguns quebrados, talvez uma telha voou, mas ela permaneceu firme. A mesma tempestade na casa do insensato. Vou desistir. Chega, não dá para ficar mais nessa igreja. É que não é assim. É que não pensam como eu. É que não... Toma vergonha na tua cara. Deixa de mimimi. A gente está falando sobre a reforma. Estuda um pouco sobre aqueles caras pagaram um alto preço para que eu e você tivesse acesso a isso. E você está pensando em coisas... É que é a minha vontade, é o meu pensamento. Joga o teu pensamento numa lata de lixo. E viva em unidade com seus irmãos. Sinto ser eu te dizer isso, perdão. Mas talvez você precise abrir os olhos em alguma situação. Esses homens e essas mulheres de Deus lá atrás, eles eram pendurados em um poste para servir como luz. Eles tacavam fogo nele. Você acha que o evangelho é romântico, querido? Esses caras lá atrás, eles eram soltos em uma arena e soltavam leões para devorá-los. Você está brigando ainda pela cor da camisa? Realmente você está pensando na marca do microfone que era para ter comprado, do computador? Será que essa igreja de Atos, ela tem sido a realidade da nossa igreja nos dias de hoje? Adultos mimados. Só tem o corpo de adulto, mas a mente de uma criança. Infantil que bate o pé, faz birra. Se não for a minha célula, eu nem vou. Aí se minha célula não estiver envolvida, não sai de casa. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Tu foi chamado por Jesus. Pessoas pagaram um alto preço para que você tivesse esse livre acesso. E hoje tu não fala nem de Jesus para as pessoas na rua. No teu trabalho as pessoas nem sabem que tu é crente. É pior do que... Fala mais palavrão do que os... Miséria, está repreendido em nome de Jesus. Será que essa é a igreja que a gente tanto almeja? Dois tipos de pessoa: a que ouve a palavra e pratica, faz sua casa firmada. A outra, uma insensata. Entra, percebe uma palavra, se afasta de fulano, anda com as boas pessoas e ainda insiste em andar com gente ruim, que leva para o mau caminho. Os contatos aí, talvez a última mensagem que mandou foi para aquele vagabundo que está tentando te conquistar, ô bestalhada, e te levar para o mau caminho. Não, eu vou trazer ele para a igreja, vai. Daqui a pouco tu está pior que ele. Não vai orar e jejuar, não. Pedir um homem a Deus. E é a mesma coisa para os homens, tá? É a mesma coisa para os homens. Fica passando de mão em mão. E ainda eu quero a mulher de Deus. Mas você não é de Deus? Perdão, gente, desculpa. Eu não sei se você percebeu, depois você lê o texto. O principal ali não era a casa em si. O principal era o fundamento. Era a base. Era onde essa casa estava firmada. Eu quero te dizer, realmente talvez você está cheio de problema. Mas, irmão, se a sua base for o Senhor Jesus. Vai vir tempestade. Vai vir. Nós não vamos estar isento de tempestade. Vai vir problema. Nós não estamos isentos de problema. Eu estou cheio. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E que por fim, Ele se levantará em meu favor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. E só falta 20 minutos e eu não entrei na mensagem. Agora eu vou entrar na mensagem. Eu quero pedir para que vocês abram aí para mim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 18. Eu tenho 20 minutos para te dar essa mensagem. E eu prometo que vai ser em 20 minutos. 2 Timóteo, capítulo 1, do 15
ao 18. 2 Timóteo. Está depois de 1 Timóteo. Como eu falei para vocês, eu amo alguns nomes estranhos na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, eu vejo um nome estranho, eu falo, caraca, eu vou ver a história desse cara. E hoje a gente vai ouvir sobre um dos nomes estranhos. E para quem estiver grávida ou quem planeja ter filhos aí, já guarda aí no cantinho da Bíblia. E talvez é um nome ideal para você dar para o seu filho aí. Ó. Não sei se ele vai gostar quando crescer. 2 Timóteo 1. Amém? Todos acharam? Versículo 15. Vocês sabem que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figélio e Hermogêneo. 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Fala comigo, Onesíforo. Porque muitas vezes ele reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Versículo 18. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo, em sua última viagem, ele escreve a carta para Timóteo. Falando para Timóteo sobre os problemas e adversidades que Timóteo iria encontrar. Ele estava tentando explicar para Timóteo que nem tudo são flores. Nem todos os dias a gente vai acordar, vai ter um passarinho cantando na janela da nossa casa. Tem dia que vai ter trovoada, tem dia que vai ter raio caindo. E se alguém te falou que você aceitando Jesus, você estivesse nos caminhos do Senhor, sua vida seriam apenas flores, eu sinto te dizer, esse alguém mentiu para você. Porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, por quê? E muitas vezes a gente luta contra o mundo errado. A gente acha que o mundo é a minha tatuagem, o mundo é a vestimenta, a gente acha que o mundo é o brinco, a gente acha que o mundo é o sistema ao qual a gente está inserido. No qual a gente está na roda de amigo, a fofoca está rolando, e eu me compadeço dessa fofoca. Eu falei, o quê? Menina, mas fulano, você está sabendo, Rodrigo? Olha, isso é o mundo entrando dentro da igreja, querido. É nós agirmos conforme o mundo ensina. Aí eu vou entrar num ponto bem complicado. Essa semana saiu uma pesquisa, não sei se vocês viram, 41% dos viciados em bets, adivinha? Bate um negócio com o outro, gente. Não. Irmão, tu tá jogando na bet, no tigrinho. Tu toma vergonha na tua cara, vai dizimar, filho de Deus. Aí fica perguntando, eu quero que alguém me ensine a dizimar. Porque na Bíblia diz que não é. Eu falo lá na igreja direto, o meu sonho é um dia, a gente nem precisar falar de dízimo, deixar 2 caixinhas no canto assim, ó. O irmão vai chegar, vai dizimar e Deus vai agir. Agora tu precisar de alguém vir aqui para te convencer a enfiar a mão no bolso, toma vergonha na tua cara. Deus já tem provido na tua vida dia após dia. E tu ainda precisa de uma palavra eloquente. Eu vou ver quem for hoje na hora ali do dízimo, se vai me convencer. Se me convencer, eu dizimo. Se não, pelo amor de Deus, gente. 41% dos viciados da bet. Eu falei, não, isso deve estar errado. Vamos trazer para a realidade do Espírito Santo. Na proporção de 100 mil habitantes, nós somos o estado mais cristão do país. Se você pegar 100 mil habitantes e você contar com os outros estados, nós somos o estado mais cristão do país. Falei, caraca, o Espírito Santo por mais que eu seja baiano, o Espírito Santo é top. É bênção o Espírito Santo. Em contrapartida, é o estado que mais se agride em mulheres. Bate um negócio com o outro. Por quê? Tem crente batendo na mulher. A soma está estranha, não está? 2013, o nosso estado, eu falo nosso porque eu já faço parte dele. 2013, o nosso estado, depois você pesquisa isso. Seja bereano, chegar em casa você dá um Google. Não usa o Google para coisa ruim, não. Usa para coisa boa também. Em 2013, o nosso estado, ele tinha a 8ª população carcereira, assim, estava em 8º na população carcereira do nosso país.
Em 2014, nós ganhamos, fomos para sétimo. Em 2019 era o quinto. E não saiu outro censo ainda. Eu estou com medo de já ser o primeiro. E sabe como é o nome? A maioria dos nomes dos que estão presos? É Mateus, Lucas, Malaquias. A maioria é filho ou neto de crente. Você deve conhecer algum aí, não fala não, porque o nome do santo. Não bate, querido. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de ensinamento nós estamos refletindo lá fora? Que luz em meio à escuridão nós estamos sendo? Porque se nós somos o estado mais cristão, mais evangelizado, em contrapartida é o que mais bate mulher, não cabe na mesma fala, não entra, não... Paulo ensinando o jovem Timóteo que nem tudo são flores. Em dado momento, até o próprio Timóteo tentou titubear. Olha lá no versículo 8, um pouquinho antes, no capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Irmão, Paulo estava preso. E até o próprio Timóteo deu para trás e falou: você conhece Paulo, Timóteo? Eu andei com ele um tempinho. Paulo estava preso. Quem gosta de falar assim, não, eu tenho um amigo preso, eu amo aquele cara. Nossa, eu tenho uma... E outra, Paulo estava preso, gente, não era injustamente. O filho do... Não vou falar não, deixa lá. O filho do cão, o Nero, botou fogo em Roma, botou a culpa no judeu e botou o líder do judeu, Paulo. E a culpa sai para cima de quem? De Paulo. Injustamente preso. Injustamente. No seu julgamento, acho que você conhece essa história melhor do que eu. Paulo, gente, ministro do Senhor, levava o evangelho em todos os lugares que passava. Se estava na cadeia, a pessoa se convertia na cadeia. Se estava viajando, cobra mordia, só sacudia assim. O povo da ilha ficou doido. Rapaz, o que tem nesse cara? Deve ser um Deus. Hoje temos milhares de ensinamentos aqui de Paulo. E hoje nós estamos aqui falando dele. Um cara segundo. Nossa, velho, o cara eloquente. Paulo, querido. E até o próprio Timóteo, que andou com ele, titubeou. Não se envergonhe de mim. E nós estamos nos envergonhando do Senhor. Estamos nos envergonhando de testemunhar do que o Senhor tem feito em nossa vida. Talvez seja por isso que a realidade lá fora está toda diferente. Achamos que a igreja é um clube social, onde a gente vai no domingo e recebe sei lá o quê, para me recarregar as baterias para a semana. Está repreendido. Recarrega bateria em alta elétrica. Aqui não, meu irmão. Aqui é arregaçar as mangas e ir para cima. Tá caindo, tá triste, tá doendo. Arregaça as mangas, levanta essa cabeça, vamos para cima. Para com esse negócio de mimimizinho aí, gente. Aí lá eu tô com depressão. Tudo bem, tá com problema, tem que procurar tratamento. Eu tô falando de meninos em corpo de homens. Paulo preso, querido. Pagando um alto preço por mim e por você. E Timóteo ainda se envergonhando dele. No seu julgamento, pessoas que foram se render aos pés do Senhor, no seu julgamento, eu imagino Paulo, a expectativa de Paulo antes de entrar no tribunal. Rapaz, o auditório vai estar lotado. Tá doido? Eu sou influente onde eu passo. Galera gosta de mim. Eles me mandam WhatsApp todo dia. Nossa, ora por mim, Paulo. Ora por mim, Paulo. Ora por mim. Quando chegou no julgamento, querido, sabe quantos tinha lá? Ninguém. Ele mesmo que fazia a sua defesa. Nenhum advogado. Aí eu volto nessa história. Quem quer ser amigo de um prisioneiro, querido? Não há nada de romântico em ser cristão. Estamos vivendo uma vida muito automática. O ser humano, querido, o ser humano está doente. O ser humano está deplorável, querido. E se nós não exalarmos a essência que a gente carrega, eu vou te dizer, vai continuar assim. Se você não sonhar em transformar a vida dos que estão perdidos, da sua família, vai continuar assim. Por quê? Porque a responsabilidade está sobre você. E você tem deixado isso passar batido. O ser humano está doente. E a gente declarou que a gente carrega vida. Mas a vida está presa dentro de uma caixinha de surpresa.
trancado a 7 chaves, e a gente carrega vida e o ser humano doente. Enquanto nós também poderíamos levar essa vida por onde a gente passa. Eu passei por uma situação, acho que há um mês atrás, gente, coisa de louco, coisa de doido. Trem assim, hardcore, eu nunca vi na minha vida. Estava vindo de uma célula, a gente fez uma célula de despedida. Está sendo filmado esse negócio? É porque esse trem vai longe, tá? Vou guardar algumas coisas, então. A gente estava vindo de uma célula. A gente estava se despedindo de uma amiga nossa. Que ela estava indo para outro estado e tal. A gente fez uma célula surpresa para ela. Quando eu estou indo embora... meu Deus, eu recebi uma ligação, gente. Falei, Irlã, corre aqui. Tem uma mulher em cima de um terraço querendo se jogar. Eu falei, meu Deus. E eu vou fazer o quê? E ela falou assim, pastor Irlã, corre aqui. Eu falei, é mesmo, agora eu sou pastor. Deu ruim. Eu tinha esquecido. Aí eu manobrei o carro e eu fui eu e Priscila falando. Estava eu, Priscila, tinha uma menina da célula com a gente. Fala, Senhor, me capacita, Senhor, me dá um direcionamento. Chego lá, gente, era pior do que eu imaginava. A mulher realmente sentada lá. Não faz isso, o Senhor te ama. Jesus tem um plano na tua vida. O Senhor tem um plano na tua vida, não faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, aí, pessoal... Não vou citar nome, ninguém vai saber. O pessoal estava lá e aí chegou a filha dela. Aí o pessoal falou assim, a filha dela chegou. Aí eu pensei assim, ufa, a filha dela vai ser bom, né? Não, mãe, não faz isso, a gente te ama. Ufa, a mãe dela chegou. A filha dela chegou. Quando a filha chegou, a filha, vai, mãe, se joga. Eu falei, meu Deus, não faz isso não, mãe. Vai, mãe, se joga, não aguentamos mais não, vamos, mãe. E tinha uma funerária embaixo. Mãe, já aproveita que a funerária é daqui. Eu falei, meu Deus, menina, guarda, esse nego não faz isso não. O ser humano está doente, querido. O ser humano está todo estragado. E sabe qual foi o pior, Rodrigo? É que eu vi que tinha crente que está pior do que ela. Veio uma irmã correndo, Irlã, lê o Salmo 91. Lê o Salmo 91, Irlã. Meu Deus, que Salmo 91, filho de Deus. A gente tem que incentivar essa mulher a voltar para trás de Jesus. Eu vou ler Salmo 101, uma mulher no 3º andar lá em cima, ela vai me ouvir ler Salmo 91. Não que eu não creia na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu tenho assim, eu amo a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado, Jesus usa o que? A palavra. Né? Satanás leva ele no monte, e só de pão viverá o homem. Jesus usa a palavra, mas teve um momento que a palavra não deu certo, não. Não sei se você percebeu no texto. O que Jesus faz? Arreda daqui, Satanás. É bom ter a palavra, colocar a palavra em dia, mas irmão, tem hora que a gente tem que arregaçar a manga e falar, arreda daqui, Satanás. Tomar uma autoridade que está sobre a minha e sobre a tua vida. Sereis minhas testemunhas. E as testemunhas... Lê o Salmo 91, Irlã. Lê o Salmo 91. Que lê Salmo 91. Vamos dar um jeito aqui de fazer com que essa mulher volte para trás. E graças a Deus, subiu um filho de Deus lá, puxou ela para trás. E graças a Deus o negócio deu certo. Até hoje eu conheço a mulher ainda. Mas louvado seja o nome do Senhor que ela está bem. Mas irmão, foi... O coração veio na boca. Meu Deus do céu. Querido, nós estamos numa sociedade totalmente deplorável. E nós temos aqui, em Atos 2:42, o retrato ideal do que o Senhor quer para mim e para você. E aí é onde eu entro. Sabe o que o Senhor quer de mim e de você? É que sejamos como Onesíforo. Vamos voltar em Onesíforo? Eu tenho 8 minutos para falar de Onesíforo. Onesíforo, querido, ele não tinha uma rede social engajada. Onesíforo, ele não segurava os microfones e não pregava durante a palavra. Onesíforo, ele não estava nos holofotes. Onesíforo, ele ficava agilizando as cadeiras, ele limpava a igreja. Onesíforo servia na cozinha. Uma vez eu perguntei ao pastor Marcelino, uma dessas nossas mentorias que a gente tem, e eu falei, pastor, o que a gente faz com a galera que está desanimada, a gente parando? Pastor, não aguento mais, a gente faz uma coisa, o irmão faz ao contrário. Pastor, o que é isso? E o pastor Marcelino brilhantemente falou assim, comece a olhar os pequeninos que estão ao seu redor. Lucão começa a dizer, Lucão fala assim, o menos bebo, procura o menos bebo. E Onesíforo era um desses que a gente nem dava muita credibilidade. E quando eu leio esse texto, eu vejo Paulo rasgando elogios a Onesíforo. Vamos ler de novo, porque a gente lê assim e passa despercebido. Versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou. Sabe para que eu e você estamos aqui? Para reanimar a galera. Talvez tem gente que está desistindo mesmo, está cansado mesmo, e acontece.
E você tem que ser um Onesíforo na vida dessas pessoas. Reanimar essas pessoas, falar, não, vamos dar mais um passo, ei, vamos caminhar mais um pouco. Talvez o seu casamento está brilhando, lindo, não tem? Só flor, maravilha. Ajuda alguém que está acabando o casamento, querido. Seja um incentivo, fala, olha, o nosso casamento está dando certo, vem com a gente, senta com a gente, toma um açaí, vamos. Querido, não é possível que você está naquele emprego, está se dando bem, está subindo de cargo apenas para ganhar dinheiro. Ajuda alguém que está passando por necessidade. Faz uma aula aqui, conversa com o pastor, vou dar uma aula de empreendedorismo. Talvez você até tenha essa eloquência toda e esse conhecimento e você guarda para você. Onesíforo, ele cuidava com o que ele tinha de melhor. Você não vê Onesíforo curando cego, você não vê Onesíforo reanimando morto, mas você vê Paulo rasgando elogio para Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou. Aqui, Paulo também pensava em desistir, velho. No dia do julgamento, talvez Paulo olhava assim e falava, caraca, eu vou parar, Mas quando chegou na cadeia, quem estava lá? Onesíforo. Ele fala, todos me abandonaram, só quem ficou? Onesíforo. Eu falei, esse cara, eu vou botar o nome do meu filho de Onesíforo, brincadeira. Esse cara foi sensacional, gente. É um grande exemplo para mim e para você. Que possamos ser, nos dias de hoje, pessoas que animam os outros, pessoas que levam vida por onde passa e não morte. Se joga daí, mãe, está repreendido. Às vezes nós nos tornamos os incentivadores das coisas ruins. E não se envergonhou por eu estar preso. Quantos amigos que você tem, que você se afastou, que você não manda mais uma mensagem, e você carrega dentro de você a vida. Eu carrego dentro de mim a vida. E os seus amigos? Nenhuma mensagem, nenhum convite. Quantas vezes ele me reanimou, segurou pelas mãos e não se envergonhou de mim? Quantas vezes nós temos nos envergonhado? Envergonhamos de convidar alguém para a célula. Eu vou convidar não, ele vai saber que eu sou crente, é o crente 007. Turum, turum, passa com a Bíblia embaixo do braço, escondido. A Bíblia já fede, já CC. Só fica aqui escondido. Aquela pequenininha do Novo Testamento. Versículo 17. Ao contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente. Olha como ele diz, naquele dia encontre misericórdia. Aqui naquele dia ele encontre misericórdia. Eu vou te falar uma coisa, Onesíforo. Talvez aqui nesse auditório tenha alguns Onesíforos que nunca pegou o microfone e talvez nem vai pegar. E está tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Que serve, que faz, que limpa, que pinta, que borda. Onesíforo, continue. Você é exemplo para uma geração. Talvez tem muitos que estão pensando em parar e desistir, talvez não pararam e não desistiram por causa de você. Eu não sei você, mas eu sou fruto das orações da minha mãe. Minha mãe é uma Onesíforo, minha mãe não sabe ler, mas ela sabe milhares e milhares de versículos bíblicos. A dificuldade dela na leitura não foi um empecilho para que ela não aprendesse a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe colocava, alguns aqui não vai saber o que é isso, uma fita. Um lado era o Velho Testamento e do outro lado era o Novo Testamento, com a voz de Cid Moreira. E no princípio criou... Minha mãe ouvia Cid Moreira de trás para frente e de frente para trás. E aí a gente tem acessos hoje e não usa. Qual é o seu empecilho nessa noite para se tornar um Onesíforo? Em outro momento, Paulo, escrevendo a Corinto, ele disse que queria ter uma conversa mais profunda, mas tem que resolver situações bobas. Alguns são de Paulo, outros de Apolo, e havia discussões bestas dentro da igreja. Alguns sentavam para comer a ceia e excluíam os outros. Coisas que dentro da igreja não poderia acontecer. E Paulo gastava tempo para tentar explicar Corinto, o povo de Corinto sobre isso. Enquanto Paulo poderia estar investindo e falando, olha, o que ele fez em mim pode fazer em você. Seja um incentivador aonde você passa. Paulo gastava tempo à toa para tentar resolver coisas bestas. E talvez a gente está gastando tempo à toa para investir em coisas bestas, supérfluas, que não agregam em absolutamente nada. Talvez nesse momento a sua mente está vagando aí, pensando na pizza que você vai pedir daqui a pouco. Pensando no lanche que vai chegar, ou qual o sabor que vai ser. É de catupiry ou é de bacon? É o que vou pedir depois? Está desligado no mundo da maionese.
E é por causa disso que o mundo jaz o maligno. Por quê? Porque as vidas têm se perdido dentro do lugar aonde tem a água viva. E como eu falei no início, se assentar à mesa, querido, não é só honraria. Se assentar à mesa é literalmente cura. Mas quem se assenta à mesa tem uma parada legal que eu acho lindo, que é a comunhão. E talvez o que você precisa nessa noite é voltar à mesa, se assentar à mesa novamente. Poderia cantar a da Tamires Garcia? Não sei quem vai cantar. A tua mesa cura? Desculpa, né? Espera por mim cantar, não, que eu também não sei. Tinha tudo em comum. Onesíforo compartilhou o que tinha, o seu tempo e cuidado. Talvez Onesíforo não tinha um carro da hora, talvez Onesíforo não tinha investimento financeiro, mas ele tinha o cuidado. E talvez o que você tem hoje é isso, o cuidado. Talvez você é uma Onesífora. Talvez você hoje é um Onesíforo, que está lá na célula, que ninguém vê, que nem não ora porque tem vergonha, mal põe o louvor. Não se esconda, Onesíforo. O Senhor quer fazer uma grande obra através da sua vida. Vidas vão ser curadas, restauradas e transformadas através da sua vida. Eu quero te dizer, você não precisa mudar nada. Continue na sua simplicidade, buscando ao Senhor em sinceridade. Talvez aquela célula só está de pé até hoje por causa das suas orações. E você nem imagina. Talvez no seu ciclo de amizade você nem é mais o mais descolado. Você nem é o mais eloquente. Mas talvez tem muitos dos seus amigos que só estão de pé por causa do seu exemplo de vida. Você tem se mostrado homem e mulher de Deus, genuinamente. Que quando vê o pecado, ainda é pecado e se afasta dele. E não se joga como os outros. Ah, mas todo mundo faz. Realmente, aquela velha frase, você não é todo mundo. Onesíforo, ele não tinha uma rede social engajada. Onesíforo partia o pão em casa. Onesíforo ofereceu hospitalidade, ajuda na prática, não fingida, não perguntando e não sendo sem ser a resposta. Às vezes a gente pergunta às pessoas: como é que você está, Dudu? Já esperando que a resposta dele seja: estou bem. Mas se Dudu falar assim: estou mal, fique mal aí, Dudu, problema seu. Quando você perguntar a alguém como ela está, irmão, espera a resposta. Porque se for mal, vem cá, vamos orar nós dois. Deixa eu te ajudar nessa situação. Igreja é isso, querido, nós lemos. Dá uma meditada até amanhã. O bom de eu pregar hoje, sabe o que é? Sabe por quê? Porque amanhã vai ser top, vai ser lá em cima. Hoje vai ser só um caldinho só, gente. Hoje é coisa simples. Mas que esse simples se torne uma realidade na sua vida. Querido, talvez você entrou aqui hoje para ser um Onesíforo, para ser um ajudador, para ser alguém que cura feridas, para ser alguém que segura na mão e diz: ei, eu estou contigo, se você cair, eu vou te ajudar a levantar. E talvez em dado momento esse aí se afastou, esse aí sumiu, e você vai segurar na mão dele hoje, nessa noite, e falar: vem para a mesa comigo, ainda tem lugar nessa mesa. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Aleluia.